Sejam muito bem-vindas ao quadro Memórias com Café. Hoje, de uma forma diferente, aqui no escritório da Edivane Martins, que é engenheira civil, e hoje vai compartilhar a sua história de vida, de empreendedorismo, e eu espero vocês para essa entrevista, onde uma das falas dela é o seguinte: lugar de mulher é aonde ela quiser. Então, eu espero vocês para esse bate-papo. Sejam todas muito bem-vindas a mais um quadro do Memórias com Café. Hoje eu estou aqui no espaço da Edivane Martins. Estou muito feliz dela ter topado estar aqui conosco, contando a sua história, compartilhando sua história de vida, de empreendedorismo. E eu estou muito feliz porque eu comecei essa amizade com a Edivane lá no café e ela é uma pessoa sensacional que eu admiro, então não teria como imaginar outra pessoa estando aqui. Edivane, mãe, empreendedora, empresária, quais outros atributos essa Edivane tem? Eu que fico extremamente agradecida pela oportunidade. Quando eu soube do café, que eu participei pela primeira vez, foi muito emocionante. Virou uma chave realmente assim na minha carreira de saber que várias outras mulheres, né, têm essa mesma oportunidade de trocar experiência, de aprender. Eu aprendi muito. Eu lembro no primeiro encontro que você puxou minha orelhinha, né? Fala do seu negócio. E assim, e a gente tá aqui para isso mesmo, para servir, né, as pessoas da melhor maneira possível. Nosso grande objetivo do escritório é realizar o maior sonho do brasileiro, que é ter a casa própria. Então, por que não falar isso, né? Porque exatamente, além do negócio, eu tenho certeza que esse é o meu propósito de vida. E antes de você realizar sonhos, como foi sonhar com essa profissão, que é ser engenheira civil, e antes disso foi técnica de edificações? Sim, minha primeira formação é técnica em edificações. Eu caí meio de paraquedas. Jura? Eu queria fazer uma faculdade, mas na época não tinha oportunidade, né, financeiramente principalmente. E aí falei, vou fazer um curso técnico. Quando eu cheguei no IF, tinha agrimensura, edificações e secretariado. Aí eu falei, vou fazer edificações, que eu achei mais bonitinho esse nome. E desde o primeiro período já comecei a trabalhar na área. Interessante. Mas você não tinha noção do que seria, assim? Eu não tinha noção do que era edificações. Nossa. Naquela época a gente não tinha nem muito acesso à internet e tal, então... Era uma escolha para não ficar parado, assim. Porque eu queria estudar e sair daquela mesmice, né? De trabalhar, na época eu trabalhava numa cozinha fazendo salgados. Nossa, então mudou bastante. Mudou bastante, né? E eu queria estudar, e aí fui fazer edificações. E apaixonei, assim. Desde o primeiro período, sempre participei de todos os projetos na instituição. Tudo que podia, tinha oportunidade. Logo, meu professor já me arrumou um estágio. E aí eu nunca mais parei. Nunca mais deixou de sonhar. E isso aconteceu já há quanto tempo que você está realizando esse sonho? Então, em 2024, fez 20 anos. 20 anos, gente. 20 anos, pensa. 20 anos trabalhando na engenharia. Muitos anos. E dentro desses 20 anos, tem alguma história que mais te impactou? Algum cliente, alguma coisa em específico que mexeu muito com você? Olha, o que me impactou bastante em toda essa trajetória foi realmente sair de trás da mesa e ir para o canteiro de obras. Porque trabalhar dentro de um escritório é muito fácil, é muito cômodo, você se sente protegida. O nosso meio, né, mulher na engenharia, isso é muito comentado e não é uma profissão muito fácil. Eu sempre costumo falar assim, quando a mulher fala, eu quero fazer engenharia, todo mundo já fala, por que não faz arquitetura? Como se uma profissão tivesse um gênero, né? Verdade. Então, quando eu decidi sair de trás da mesa, de fazer meus projetos, né, que eu ficava ali no computador, e ir pro canteiro de obras, foi um grande desafio. E isso já tinha quanto tempo depois de formar? Tinha em torno de uns 6 anos já. Você decidiu ir. Tinha que ir, né? Tinha que trabalhar, tinha que ter mais renda. Também adquirir conhecimento. Eu sentia muito essa necessidade, porque como eu ficava muito projetando, eu não sabia como aquele projeto estava sendo executado. Então, às vezes, né, tinha aquele feedback ali, olha, faltou um complemento, uma medida. E aí eu não entendia como aquilo impactava lá no canteiro de obras. Nossa, caramba, hein? Isso faz total diferença, né? Faz total diferença, né? Conseguir integrar
o que o pessoal do canteiro de obras precisa com o que a gente está fazendo dentro do escritório. Perfeito, perfeito. E como foi essa abertura do seu espaço? Como foi a decisão? Vou ter o meu espaço, vou ser uma empreendedora? Foi uma decisão meio por necessidade mesmo. Eu já trabalhava há muito tempo na área e eu já estava assim muito acomodada, né? Já estava há 12 anos no mesmo local, que era um escritório de um outro engenheiro aqui em Jataí. Já estava me sentindo meio apertada, mas não sabia ainda como fazer para sair ou montar um negócio ou trabalhar em um outro lugar. E nisso apareceu uma sócia, né, que eu falo que é uma anja, né? Porque Deus, ele usa as pessoas com certeza, para que a gente tenha os despertar. Então ela apareceu, a gente estruturou, estudou, procurou o ponto, montou o escritório. Pouco tempo depois, 3 meses mais ou menos, ela saiu da sociedade. Nossa. E eu fiquei no mesmo lugar até hoje. A gente, assim, tanto ela quanto eu, a gente não tinha dinheiro para investir. A gente abriu com outro nome, era Brava Soluções de Engenharia. E aí ela ficou com a marca e eu fiquei com o espaço. E estamos até hoje. Firmes e fortes? Firmes e fortes e querendo crescer e estudando para isso. Que bacana. E dentro disso, qual foi o maior desafio, você acha, assim, empreendendo, igual você disse mesmo? A gente sabe que é um nicho muito masculinizado ainda, né? Você sente isso também? Ainda é uma realidade hoje ou foi de um tempo atrás? Isso foi muito mais forte no início da minha trajetória profissional. Agora, talvez com a minha forma mesmo de posicionar e de também entender como que funciona melhor o processo, né? Quando a gente é inserida nesse mercado, a gente fica muito receosa, não sabe lidar com as pessoas, né? Eu lembro que no começo eu ia muito para obra de calça larga, camiseta larga, porque eu achava que eu tinha que me misturar ali, né? E na verdade não, eu tenho mesmo que me destacar e mostrar como eu trabalho, o que eu quero inserir, o que eu tenho de novo, né? Eu tenho muitas ideias assim de tecnologias para usar no canteiro de obras, coisas simples, mas que vão fazer a diferença e tornar as casas mais seguras e mais confortáveis, sem ter defeitos, né, ou qualquer tipo de patologia. Perfeito, ótimo, é isso, né? Se destacar, tá vendo como isso faz a diferença, né? Muitas vezes a gente vê profissionais, não só da sua área, mas de diversas áreas, com esses conceitos, né, de entender às vezes que precisa se misturar ali junto com os colaboradores e tudo mais. Não seria em forma de integração, mas às vezes a questão da liderança, do destaque faz total diferença, né? E outra coisa, qual a sensação que você sente quando você finaliza o seu trabalho? Fala assim, nossa, tá aqui a chave, tá aqui o meu trabalho, terminei, tudo certo. É uma sensação assim, indescritível. Como se aquela casa estivesse sendo feita para mim mesmo morar, né? Durante o processo eu vou ali falando, olha, vamos por aqui, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, né? Tentando respeitar sempre o orçamento do cliente. Cada família tem o seu layout, né? Eu já recebi famílias que, por exemplo, queriam assim, projetos inusitados que na minha percepção não ia ser legal, mas a gente está aqui para unir o que a norma pede, o que o cliente precisa e deseja, né, segundo o seu layout ali familiar, e também respeitar principalmente o orçamento, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Ótimo. Às vezes até fazer esse cliente entender, será que é o melhor momento de construir, né? Será que é o melhor momento de fazer esse investimento? Às vezes o filho acabou de entrar na faculdade e você quer comprar uma casa nova, ou talvez acabou de casar e não tem aquela estrutura ainda, né? Então, eu acho que a gente integrar tudo e não pensar só, eu vou fechar um negócio e vou ganhar o dinheiro, né? Uma orientação verdadeira, né? Porque depois aquele cliente, em algum momento, ele vai lembrar, né? Ele vai falar assim, olha, eu fui no escritório e fui orientado dessa forma e eu fiz e deu certo, né? Esse é um dos projetos que eu quero implementar aqui. Eu sei que a nossa cidade é pequena, é engessada, né? Em alguns parâmetros e formas de trabalhar, mas
aos poucos, né, aqui no escritório mesmo, eu vou colocando formas que fazem com que os clientes tenham consciência. Será que é o meu momento de construir? Será que eu posso fazer agora? Se planejar para que no futuro ele consiga fazer isso. Com certeza. Você traz para consciência da realidade do momento do cliente, né? Para ele ter essas percepções. É o que eu tento fazer. Que bacana, isso é ótimo. E em algum momento você já pensou em desistir? Todos os dias. Todos os dias? É o que eu falo sempre, né? É até chato já. Eu falo que empreender é viver de fé. Porque... no meu caso mesmo, eu venho de uma família que financeiramente é pobre, né? Eu não tive alguém que abrisse um escritório, que me bancasse, que me desse pelo menos uma estrutura psicológica, sim, que eu acho que também é muito importante. Tem dias que a gente não tem dinheiro para pagar os pedreiros, mas a gente não desiste e continua e segue em frente. Nossa, que ótimo. E tudo isso, toda essa força vem da fé? Com certeza. Deus, ele tá assim... eu falo que ele é meu sócio, né? Porque tudo que eu faço, eu coloco Deus em primeiro lugar. Quando vem as dificuldades, eu sempre penso, o que eu tenho que aprender com isso? O que Deus quer me mostrar com isso? Porque eu tenho plena convicção de que tudo que acontece na vida da gente é para um aprendizado. Não existe equilíbrio. Ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo em algum momento. Então eu sempre busco estar crescendo. Com certeza. Inclusive você faz pós, sempre está buscando conhecimento, né? Não somente na sua área, mas na área de empreendedorismo em si. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco, até porque para outras mulheres, outras pessoas entenderem que o conhecimento é contínuo, né? Eu vejo assim, que é contínuo o tempo todo, o tempo inteiro, assim, a gente tem que buscar, né? Não eu também uso uma forma de pensar assim... 40 anos, você viveu 30 anos de uma forma e em 10 anos você fez uma faculdade, estudou, fez uma pós, abriu uma empresa. Então é muito mais fácil a gente voltar para aquele período em que você ficou esperando as coisas acontecerem, né? Então se você não ficar atenta diariamente, não se atualizar, não buscar entender como que o mercado funciona, o que está acontecendo agora no mercado, interagir também com outros profissionais, né? Porque estudar, fazer uma pós-graduação não é só sobre o conhecimento. Exatamente. É também sobre fazer um networking, conversar com pessoas, encontrar pessoas que também passam a mesma situação, né? E escutar isso. Olha, não é só com você, não tá difícil só para você. Exatamente. O mercado tá assim e isso vai fortalecendo e fazendo a gente entender que da mesma forma que a gente tem desafios, outras pessoas também têm. Com certeza, o verdadeiro network. E tem outra coisa que essa pergunta para mim é curiosa. Você tem uma colaboradora muito especial, né? Muito especial. E como é ter um pedacinho de você dentro da sua empresa? Não só o seu coração, mas um coração fora do peito, né? Que é um filho. Como é trabalhar com um filho? É um desafio, né? Mas eu tenho um orgulho imenso dela, né? Pela pessoa que ela é, pela mulher que ela tem se tornado a cada dia. Eu falo pra ela que ela me completa e ela tampa os meus buraquinhos, né? Porque às vezes eu acordo e eu falo, hoje eu desisti, hoje eu não aguento, eu não sei o que tá acontecendo, né? E aí ela me auxilia em tudo, né? É a minha assistente pessoal, desde a hora que eu acordo, em casa, no trabalho, busca a irmã, faz estágio, ela faz tudo, busca meu almoço, né? A gente briga, depois a gente senta e conversa. E não valeu essa pergunta, né? É a pergunta do coração. Isso. Que bom, né? Que bom ter uma parceira assim. Que bom que Deus permitiu ter uma parceira assim. Amém. Né? Isso é bom. Qual o seu conselho
para mulheres que trabalham na mesma área que você ou que têm o desejo de sair do CLT e empreender, igual você fez, né? Foi 12 anos estando dentro do CLT para tomar a decisão, né, de empreender. A gente vê que tem muitas pessoas que acabam de se formar e não que isso seja um proibido, mas assim, querendo ou não, quando você acaba de formar, ainda falta muito ainda conhecimento, muita bagagem ainda, talvez, para empreender, né? Eu penso assim. Mas o que você acha? Qual seria seu conselho para essas pessoas? Olha, para quem resolveu ficar no CLT ou para quem resolveu empreender, o único conselho que eu tenho para dar é fé e não desistir, né? Todos os dias vai acontecer situações em que você vai ser colocado à prova e que você vai pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo realmente seguir por aqui ou será que eu devo ir por outro caminho? Isso acontece diariamente. E quando você entende que o seu trabalho é o seu propósito, você segue em frente e tem fé e tem determinação e se atualiza e busca grupos de apoio, né, como o Café, que apoia tantas pessoas. Eu cresci assim absurdamente depois que eu entrei no Café. Eu comecei a fazer pós depois que eu entrei no Café, porque eu entendi que eu precisava conhecer de pessoas. Eu fiz já não sei quantas mentorias, né, dentro do Café. É viciante, porque quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Você quer conhecer mais pessoas. Eu falo que pra mim assim mudou não só a minha forma de pensar, como a minha forma de agir. 3, 4 anos atrás, certamente eu não estaria aqui no momento desse. Quando a gente é desafiado, quando a gente é colocado à prova e a gente se propõe a fazer e dar o melhor, dá certo. Com certeza. Muito bem, pegaram aí a dica, né? E estamos chegando ao fim, então, desse bate-papo. E eu queria te fazer também mais uma pergunta. Em algum momento você se inspirou em alguma mulher, da sua área ou não, mas assim, alguma mulher foi, nossa, essa aqui sempre foi uma pessoa que me chamou muita atenção, me inspirei? Olha, quando eu fiz edificações, eu tinha uma professora de inglês, ela chama Nair. E ela foi uma das mulheres que, talvez não direcionadamente, mas eu aprendi muito com a resiliência dela. Eu lembro que teve uma semana que choveu bastante, eu morava muito longe de onde eu estudava. Eu tinha uma motinha velha lá, né, e eu não consegui ir no curso naquela semana. E eu já tinha a Isabela, inclusive, né. E aí eu falei, eu vou desistir, eu não aguento, tá muito longe, tá muito difícil. E ela foi na minha casa. Nossa. E na outra semana, né, e ela falou assim, olha, você não vai desistir nada, o que você precisa pra continuar, né? Ela não precisava fazer nada daquilo, né, nem era dentro da alçada dela, mas aquilo me despertou e eu comecei a pensar assim, se ela fez isso, que tá fora do cronograma dela de ser professora, por que eu também não posso fazer e impactar a vida de outras mulheres, né? Dentro da faculdade, a gente abriu um projeto que chamava Desconstruir, a gente escreveu artigos, né, fazia as rodas de conversas e tentava inserir, né, cada vez mais mulheres e fazer elas entenderem que profissão não tem gênero e o lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente, ela fala. Que bom, né, que você não desistiu. Amém. Amém, né? E qual que é para Edivane do futuro, quais que são os sonhos, as realizações que você almeja? O que você busca para esse Edivane que está chegando cada vez mais aí perto de você? Eu me vejo numa empresa totalmente estruturada, né, que já passou por esse processo de será que vai dar certo, será que não? Eu acredito que eu já esteja nesse caminho de acreditar mesmo, que eu acho que é isso que falta, acreditar e continuar e não pensar em desistir. Esse é o meu propósito para esse ano. Eu sempre faço um propósito no final do ano, né, que esse ano eu não vou falar mais nenhuma vez, será? Ter uma empresa estruturada, uma referência em Jataí, né? Se você pensar, quero construir uma casa, você sabe aonde você pode ir, que você pode ir lá de olhos fechados, entregar o seu sonho e voltar daqui a um tempo e pegar isso pronto, né? Eu tenho estudado, planejado, buscado qualificar equipes para que esse cliente tenha essa confiança e essa segurança de saber que ele pode viver a vida dele enquanto eu estou realizando
sonho dele. Que ótimo. Não precisa falar mais nada, né, gente? Mas obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Eu espero que todos os seus sonhos do seu coração realizem o mais breve possível, Amém, tá? amém. Deus esteja à frente de tudo. Muito obrigada por tudo que você faz, por essa iniciativa. Saiba que você transforma a vida de várias pessoas, Obrigada. inclusive a minha. Obrigada, meu bem.